Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez nós estamos reunidos, agora para o nosso pequeno grupo das quartas-feiras. Louvamos ao Senhor porque Ele tem nos concedido a tecnologia e podemos chegar até os amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Mas também rogamos ao Senhor que Ele abrevie esses dias, que nós possamos estar mais uma vez juntos, reunidos fisicamente, para não só compartilharmos da palavra do Senhor, mas também desfrutarmos da presença um dos outros. Meus amados irmãos, como os irmãos bem sabem, este estudo está sendo gravado, mas os irmãos podem estar interagindo através do chat do YouTube e bem como também através do nosso grupo do WhatsApp. É importante também lembrar os amados irmãos que estejam compartilhando pedidos e agradecimentos de oração, para que possamos estar em momentos tão difíceis, orando uns pelos outros, na certeza de que o Senhor ouve as nossas orações. Meus amados irmãos, nós hoje vamos estudar o Salmo de número 41, Salmo este que conclui o primeiro livro do Saltério, lembrando que o Saltério possui 150 salmos, divididos em 5 livros. E o primeiro livro vai do Salmo 1 até o Salmo de número 41. Deixamos claro ainda que o Salmo 1 e o Salmo 2, eles fazem parte da introdução, do preâmbulo de todo o Saltério. Dito isto, nós vamos então, primeiramente, antes de adentrarmos no Salmo, vamos ter uma breve palavra de oração. Oremos ao Senhor, rogando ao nosso Deus por iluminação no entendimento da sua santa palavra. Pai, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e privilégio que o Senhor nos concede, e podemos aprender mais de Ti, e podemos aprender mais da Tua palavra, e sermos alimentados, esperançados e em momentos tão difíceis. Podemos, ó Deus, ser confortados, consolados pela Tua palavra. Ó Deus, eu rogo por cada um, por cada irmão, por cada família, que o Senhor esteja, ó Senhor, nutrindo, alimentando cada coração. É assim que nós oramos, em nome de Cristo. Nós já te agradecemos. Amém. Certamente você já passou por uma situação de se deparar com alguém em um leito de hospital. Se não você mesmo, mas um parente muito próximo já esteve nessa situação. Eu passei por um breve momento nessa situação em relação à minha avó materna, Elizabeth. E ali, em um momento tão difícil, eu pude aprender algumas lições muito importantes. A minha avó, ela já estava bastante idosa, com mais de 80 anos, e algumas décadas atrás havia perdido o seu esposo. E ela passou por um processo muito difícil, pois em seus últimos anos de vida, ela teve a necessidade de amputar a perna. Ela se tornou cadeirante. Mas ela também era diabética e perdeu muito da sua visão, chegando a tal ponto de, nos seus últimos dias, na verdade, nos seus últimos meses, ela sofreu um acidente doméstico e ter que ser internada. E, nesse momento, ela foi submetida a uma traqueostomia, onde, os amados irmãos devem saber, a pessoa não consegue falar. Mas tínhamos um costume, não nesse período, mas muito antes, de sempre perguntar à nossa avó: Vó, Deus é bom? E ela sempre nos respondia: Deus é maravilhoso, meu filho. E mesmo em meio a momentos, seja ela como cadeirante, seja ela perdendo a visão, fazendo essa mesma pergunta, sempre tínhamos a mesma resposta. Até o ponto em que, nesse ato de traqueostomia, onde ela não poderia falar, eu cheguei até ela e mais uma vez fiz essa pergunta: Vó, Deus é bom? E o som não saía, mas podemos ver na leitura labial que ela dizia:
Deus é maravilhoso, meu filho. É nesse sentido que Davi ele vai então a compor este salmo ao mestre de canto. Este salmo ele é composto em Davi em um estado de leito. Ele está acamado, ele está doente, ele está totalmente ah, imobilizado, incapaz, na verdade, de exercer o seu reinado. Ele está em um estado de doença. E a gente viu isso, e este Salmo 41 ele é ligado a partir do Salmo 38, e falando dessa enfermidade, nós discutimos ali que não há nenhum relato, nem em Samuel, nem nos livros dos reis, em relação a uma possível doença de Davi, em relação à lepra, por exemplo. Mas aqui, então, nós temos Davi em um leito, ele está acamado. E ora, o que é muito importante neste momento é que um leito, em um estado de estar acamado, nos leva a um sofrimento, nos leva a um estado de angústia, ou pode nos levar a um estado de depressão, pode nos levar a um estado de revolta, a um estado de tristeza. Mas não só Davi passava por esse momento de sofrimento de uma doença, mas também o Salmo relata em relação a uma traição. Pessoas muito próximas e íntimas a Davi não só estavam desejando a sua morte, como constantemente ele poderia testificar que essas pessoas estavam murmurando acerca da sua condição e o que agora iria vir depois da sua morte. Então ele passava por um momento de angústia, por um momento de sofrimento, por um momento de total incapacidade. E aí poderíamos pensar em muitas atitudes de Davi. Mas o que nós vamos ver nesse salmo é que Davi ele tem uma atitude distinta em meio ao sofrimento. Portanto, nós vamos pensar acerca dos aprendizados que um sofrimento pode nos trazer. Os aprendizados que o sofrimento pode nos trazer. O primeiro aprendizado que o sofrimento pode nos trazer, ou pode também nos proporcionar, poderíamos dizer assim, é a confiança, a alegria, é também o momento onde nós podemos rever e reconhecer o quanto nós já possuímos. Acompanhe comigo, então, a partir do verso 1, o que o Salmo vai nos ensinar. Ele vai dizer assim: bem-aventurado o que acode ao necessitado. Aqui, primeiramente, ele usa a bem-aventurança. E como nós já vimos, a bem-aventurança, ou muito feliz, é utilizado logo no primeiro salmo, no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e sua lei medita de dia e de noite. Então, a bem-aventurança primeira que aparece no Saltério, é a felicidade mediante a lei, mediante a palavra de Deus. Um outro momento que nos aparece a bem-aventurança no Salmo 32. Ou então ali vai estabelecer: bem-aventurado aquele cuja a iniquidade é retirada e cujo pecado é perdoado. Então, a felicidade primeira está na lei do Senhor, está também no seu perdão. E aqui Davi vai destacar a terceira bem-aventurança no Salmo 41,
que é bem-aventurado aqueles que são socorridos pelo Senhor. Aqueles que são socorridos pelo Senhor. Bem-aventurado os que acodem ao necessitado, ao que acode ao necessitado. O que ele quer dizer aqui? Primeiramente, Davi está recordando. Ele está em uma cama, em um leito, doente, e ele está se lembrando de um momento em que ele acudiu uma pessoa que estava passando por necessidade. E Deus é tão bom, e as bênçãos de Deus, elas vêm sobre os seus servos, que da mesma maneira que Davi, ele teve compaixão de um necessitado em um determinado momento, o Senhor está tendo compaixão de sua vida. A ideia aqui é uma concepção não de barganha, não de obter de Deus porque eu fiz algo, mas é uma ideia de causa e efeito. Ou seja, meu coração regenerado, transformado, ele é inclinado a fazer o bem ao outro, a se compadecer do outro. E, consequentemente, o Senhor também se compadece de nós. Então, aqui é uma lembrança de Davi se compadecendo de um necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o livra no dia do mal. Este mal aqui, logicamente, o mal ele tem duas conotações na Bíblia. Primeiramente, nós podemos observar o mal no seu aspecto circunstancial. Ele nos livra de calamidades, ele nos livra de questões naturais, ele nos livra dos males da vida, mas também o seu sentido ontológico, o mal no sentido de mal feito, de pecado, no sentido de malignidade, ou seja, ele nos livra do maligno. E então, o que ele está estabelecendo aqui? Que não só Deus o livrou das suas questões materiais, circunstanciais, ou de perseguição, ou de fome, mas ele também o livrou do maligno, ele também o livrou do poder de Satanás. O socorro do Senhor, ele não só está atrelado, e muitas vezes equivocadamente, nós buscamos o socorro divino muito mais por aquilo que passamos nessa vida do que buscamos socorro divino no sentido de ele nos livrar do maligno, ou, para alguns que ainda não são regenerados, os livrar da condenação eterna. Nós muitas vezes somos imediatistas. Nós pensamos nas nossas necessidades primeiras, mas não na nossa necessidade fundamental. Então, ele fala nesse aspecto, nos livra do mal. No verso 2, ele vai dizer assim: o Senhor o protege, preserva-lhe a vida. O Senhor o protege, o Senhor o serve como escudo, mas não só como escudo. O Senhor também é aquele que vai em defesa. Ele não só é um escudo, mas ele também vai em defesa. Ele nos protege e preserva-lhe a vida. E aqui é uma concepção de preservação. Ou seja, ele nos livra,
ele nos dá livramento. É claro que a vida aqui, ele tem um aspecto da vida terrena, mas há uma preservação da vida concernente a não sermos condenados para toda a eternidade. E o faz feliz na terra, não entrega a descrição dos seus inimigos. Perceba que aqui, então, ele vai trabalhar um sentido de que não só Deus nos livra, mas ele também nos faz feliz, ele vai dizer, na terra. Sempre este salmo ele está composto de algo remoto, ou seja, de algo presente, para algo futuro, feliz na terra. Primeiramente, a bênçãos de Deus também nos dada nesta vida. Esta vida não é a nossa morada, esta vida não é o nosso lugar, no sentido deste mundo caído, perdão, mas Deus nos traz bênçãos, nos traz felicidade, principalmente a felicidade maior, a sua presença. Mas aqui então ele também faz e o faz feliz na terra, não entrega a descrição dos seus inimigos. Aqui ele trabalha justamente a ideia de que, no sentido de vulnerabilidade, de fragilidade, porque é esta a tônica desde o Salmo 38, a fragilidade do ser humano, a dependência do ser humano. Ele não permite, ele não deixa que os seus inimigos, os seus adversários, se aproveitem desta fragilidade, se aproveitem desta dependência. E no verso 3 ele vai assim dizer: o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Aqui é muito importante, o Senhor o sustenta, ou te sustenta, né? O Senhor o assiste, perdão, no leito da enfermidade. Ou seja, assistir aqui é no sentido de servir, é no sentido de fazer algo, é no sentido de do Senhor, então, agir naquele momento. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, e tu lhe afofas a cama, tu lhe afofas a cama. Aqui, então, há um aspecto interessante nessa relação, porque pense em um doente que está acamado há muito tempo, há muitos anos, e de repente ele está em um colchão, e esse colchão ele nunca ele é virado, ele sempre está em uma única posição, mas de repente alguém, depois de anos desta pessoa na mesma cama, no mesmo colchão, resolve virar esse colchão, colocando esse colchão para o outro lado. Isso traz um alívio, isso traz um refrigério. E esta então aqui é a ideia do Senhor trazer alívio, refrigério no momento da angústia, no momento da tribulação, no momento da dor, ou seja, ele traz refrigério, ele traz ânimo, ele traz renovo, ele vira, como pode-se dizer, ele vira este colchão, coloca este em uma outra posição, lembrando que quando
isto é muito feito em hospital, sempre se vira o doente de um lado para o outro, a questão do colchão, para que ele não tenha outros problemas. E o Senhor, então, e a ideia aqui, perceba, isso é muito importante. O texto não fala do Senhor tirá-lo do sofrimento ou tirá-lo da cama, mas é estar com ele no sofrimento, no leito, na dor, na cama, porque aqui então nós estamos vendo um relato de alguém que está sofrendo, de alguém que está acamado, e as primeiras palavras que saem da boca deste servo é bem-aventurado, feliz, muito feliz, alegre, confiante. Percebe? Então, uma das lições que o sofrimento pode nos trazer é nós sermos confiantes no Senhor, alegres por aquilo que Ele já tem nos dado. E o que nos conforta, nos consola, nos anima, é que neste momento de dor, Ele afofa a cama, Ele vira o colchão, Ele alivia a dor e Ele está presente conosco. No verso 4, ele vai trabalhar um outro aprendizado no momento do sofrimento. E que aprendizado seria esse? O aprendizado de que eu não sou inocente, de que eu sou pecador, de que eu não sou vítima das circunstâncias ou das pessoas, mas um momento de dor, de sofrimento, de leito ou estar acamado nos faz refletir, principalmente refletir acerca das nossas ações. E então aqui ele vai falar no seu verso 4. Disse eu, compadece de mim, Senhor. Será a minha alma, ele vai dizer, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Sara a minha alma, porque eu pequei contra ti. Disse eu, compadece de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Percebe que o salmista ele não se utiliza de um leito, de estar acamado, de estar doente, para se vitimizar. Ele não se utiliza de um estado de total dependência e angústia para atribuir as suas dores aos outros. Mas como nós bem vimos, Salmo 38, ele tem a convicção de que a doença que ele possui é fruto do seu pecado. E deixamos claro que nem toda pessoa enferma, ela sofre por pecado. Então isso é importante sempre enfatizar. Mas nesse caso específico, a doença, o leito que Davi sofria, era justamente por seu pecado. E o texto não deixa claro, mas é possível ser o pecado cometido com Betseba. No verso de número 5, ele traz um outro aprendizado no sofrimento. É quem de fato são os nossos amigos, ou quem de fato são aqueles que nos amam e quem cuida de nós em momentos difíceis. E sempre é desta forma. Quando nós temos dinheiro, quando nós temos saúde, quando nós somos influentes, muitas pessoas nos cercam. Mas quando chega o leito do hospital,
quando chega o momento do sofrimento, muitos nos abandonam. E aí nós vamos, de fato, ter a convicção, o testemunho de quem de fato nos ama e quem de fato cuida de nós. Acompanhe comigo então do verso 5 até o verso número 9. Ele vai assim nos dizer: os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e lhe perecerá o nome. Aqui ele começa dizendo: os meus inimigos falam mal de mim. A ideia aqui é que esses inimigos, ou estas pessoas, nós vamos ver mais à frente, eram pessoas que tinham acesso a este leito, a esta cama, a este quarto. Então ele estava convivendo em um estado de dependência, em um estado de doença, com pessoas que queriam o seu mal, que desejavam constantemente a sua morte. No verso 6, vai assim dizer: se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs. E aí diz assim: amontoando no coração malícias, ensaindo, é disso que fala. Perceba que então ele está acamado e estas pessoas estão indo visitá-lo, mas não estão indo visitá-lo preocupados com a sua saúde, mas falando mal e desejando a sua morte, amontoando no coração malícias, ensaindo, é disso que fala. E aí, quando eles saem, o que ele está trabalhando aqui são aquelas pessoas fingidas. A pessoa está no hospital e, ao chegar perto de você no leito, elas perguntam como a pessoa está, como você está. Ela diz que está orando por você. Ela diz que se preocupa com você. Mas quando ela sai do seu leito, quando ela sai do quarto, ela fala mal de você, ela deseja a sua morte, ela deseja, de fato, o seu mal. No verso 7, ele vai assim falar: de mim rosnam a um a todos os que me odeiam. E então ele vai trabalhar que estes rosnam, engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele e caiu de cama, já não há de levantar-se. Já não há de levantar-se. Perceba o coração maligno. Pessoas que se aproximam e desejam o mal para que não se levante mais. E aqui há uma concepção de regozijo dessa situação. Aqui não é uma ideia de lamento pelo sofrimento do outro, mas sim de regozijo. Ele agora não pode mais se levantar, ele agora não pode mais se reerguer. É uma ideia então de zombaria, é uma ideia de festejo por esta situação terrível. No verso 9 ele vai assim dizer: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Levantou contra mim o calcanhar. Ou seja, se afastou dele. Pessoas íntimas, próximas a ele. E algumas pessoas eram próximas a Davi, mas aqui ele não deixa claro. Mas o importante nessa parte é que
aqui é uma alusão, perdão, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Judas, a princípio discípulo de Jesus, posteriormente apóstolo de Cristo, comia com ele, estava com ele e o traiu. Em sua presença, e inclusive o trai com um beijo, ou seja, ele urde enganos e armadilhas contra Cristo. E neste ato, ele divide o pão com Cristo e este então o trai. Então aqui é uma tipificação da traição que o nosso Senhor Jesus Cristo iria sofrer por parte de Judas. Mas neste aprendizado do sofrimento, não só nós podemos aprender a estar contentes ou felizes, não só também nós temos a oportunidade de confessarmos nosso pecado, não só nós podemos saber quem de fato quer o nosso bem, mas é uma oportunidade, sobretudo, de nos voltarmos para o Senhor, e clamarmos a Ele. A partir do verso 10, ele então vai assim nos dizer: Tu, porém, Senhor, compadece de mim e levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem. Claro que aqui, mais uma vez, nós temos a tipificação de Cristo. Aqui não é um sentimento de vingança do rei Davi, mas é um sentimento de justiça de Cristo. Ou seja, é um sentimento de justiça, de triunfo sobre os inimigos. Mas não inimigos pessoais, mas aqueles que são inimigos do próprio Deus. É uma concepção de clamor, de se voltar para Deus, para triunfar sobre a morte, triunfar sobre os seus tosqueadores, sobre os seus inimigos. No verso 11, ele nos diz: Com isto conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Então aqui ele está falando sobre a fidelidade, ou seja, o Senhor se agrada dele, mais uma vez a Cristo. E esses inimigos não triunfam sobre ele, mas ele triunfa sobre os inimigos. No verso 12, ele vai assim dizer: Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões à tua presença para sempre. Me sustém na minha integridade, ou seja, a concepção de ser santo, de santidade, não só Davi nesse sentido, mas principalmente uma tipificação do próprio Cristo. Nele não havia pecado algum. E me põe à tua presença, ou seja, à destra de Deus, por toda a eternidade. E põe a Cristo à destra de Deus, no sentido também corpóreo. Ele intercede por nós, ele está junto ao Pai intercedendo por nós. Então aqui é uma concepção de que aprendemos que também no leito, na dor, na doença, nós podemos vislumbrar a vitória triunfadora do nosso Senhor. Muitos, meus amados irmãos, muitos têm saúde,
mas na verdade são doentes espiritualmente. Muitos são doentes fisicamente, mas possuem a maior das curas, a cura da alma, a salvação, a restauração em nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, no verso de número 13, aqueles que estão sobre o leito da doença ou da morte, eles aprendem a glorificar a Deus, a exaltar a Deus, a louvar a Deus. E mais uma vez aqui nós estamos diante desse sentido. Isso é muito comum. Os saltérios, os livros dos Salmos, terminarem com uma doxologia. Nós vamos observar isso ao longo dos outros estudos. Mas no verso 13 ele vai dizer assim: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para eternidade. Amém e amém. Amém e amém. Aqui funciona como um selo, como uma doxologia, a concepção de glorificar, de enaltecer a majestade, o senhorio, a grandeza do nosso Deus. Portanto, meus amados irmãos, que em meio a dores, a angústias, a um leito de hospital, a estar acamado, que possamos entender ser isso uma oportunidade, primeiramente, para sermos contentes por aquilo que Deus já nos deu, por sermos também confortados pelo Senhor nesse instante, por também sermos conscientes do nosso pecado, pois não somos inocentes, por também podermos ter o testemunho e verificar quem de fato nos ama e cuida de nós, por também observarmos a vitória triunfadora do nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, que todo sofrimento sempre nos faça dizer: Deus é maravilhoso. Vamos orar ao Senhor, encerrando esse momento. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos estar reunidos, ó Deus, e ser confortados pela Tua palavra. Neste salmo, o Senhor nos ensina, em meio a sofrimento, a dores, a angústia, em estarmos em um leito ou acamado, podermos ser contentes, alegres, podemos reconhecer as bênçãos que o Senhor já nos tem concedido. Também, ó Pai, o Senhor nos faz refletir sobre o nosso pecado, sobre a nossa pequenez. E obrigado, Deus, por essa oportunidade também. Também o Senhor nos faz conhecer de fato aqueles que se importam conosco, que nos amam, que cuidam de nós, pois muitas vezes vivemos rodeados de falsas amizades. Também, ó Senhor, nós te agradecemos, porque em meio a adversidades, em meio a lutas e a sofrimentos, que olhamos não para nós mesmos, mas olhamos para a cruz e podemos então descansar, porque o Senhor nos garantiu a vitória, a vida eterna. E também, ó Deus, em meio a este sofrimento, a estas angústias, o Senhor nos proporciona também
louvar e engrandecer o teu nome. Que possamos ter um coração grato de tudo aquilo que o Senhor já tem nos dado. Principalmente, o Senhor nos deu o teu próprio Filho para morrer em nosso lugar e então termos a vida eterna com o Senhor. Obrigado, é assim que nós oramos, em nome de Cristo. Nós já agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.